Olá a todos, boa noite, bom dia ou boa tarde. Tô gravando à noite aqui. Bom, antes de começar, agradeço a presença de cada um, que a luz do Pai, Mãe, Vida possa tocá-los no profundo. Naturalmente, as emanações dele sempre estão aí, constantemente, sem interrupções, né? Mas é o nosso coração endurecido que às vezes não percebe ou não sente, mas independentemente daquilo que nós sintamos, que a gente sinta, as emanações do Pai estão aí para quem estiver apto, disponível, disposto, aberto a captá-las. Não só as suas emanações, como as emanações e as vibrações de todos os outros irmãos, dos nossos irmãos das estrelas, que igualmente pairam por esse céu, nos auxiliando, afastando obsessores muitas vezes, evitando tramas das trevas que buscam e anseiam constantemente sair nas ruas, enlouquecer as pessoas. Então todos aqueles que se mostram naturalmente dispostos, disponíveis e verdadeiramente interessados em se curar de tudo aquilo que estabelece sintonia com o mal, esses certamente são amparados constantemente. É necessário vigília, é necessário disposição, é necessário ânimo e vontade, uma vontade soberana, uma vontade superlativa, uma vontade com Deus, uma vontade infinita, a vontade de se curar, a vontade de se conhecer, a vontade de conhecer a realidade da existência, a realidade da consciência universal deve ser superior, deve estar acima do medo. Por sorte, tudo aquilo que nós extraímos, tudo aquilo que nós temos de bom, que é verdadeiramente bom, não aquilo que se supõe ser bom e na verdade é mal, não. Aquilo que verdadeiramente é bom, sempre é extraído da fonte divina. E aquilo que nós apresentamos ainda na escala evolutiva, na faixa, no eixo, no ponto evolutivo ao qual nós nos encontramos, nessa linha existencial infinita que todos nós estamos trilhando, por sorte, aquilo que nós observamos com maior escassez na nossa conduta, no nosso emocional, no nosso intelectual, na nossa moral, por sorte, é algo que a gente sempre pode solicitar ao Pai, um empréstimo, um pouquinho, um estímulo. Se a vontade for verdadeira, se o sentimento for sincero, se aquilo que tu pedes para que possas fazer o bem, não só para ti, mas para uma comunidade inteira compreendam o meu relacionamento, a minha família, o meu bairro, a minha cidade, o meu país, o meu planeta, e por aí vai. Se aquilo que nós solicitamos ao Pai é fruto principalmente de um propósito universalmente fraterno, ou seja, aquilo que deve amparar e abraçar não apenas a mim e aos meus, mas todos aqueles, inclusive, a quem eu não tenho vínculo ou contato, certamente o Pai vos atenderá. Eu tive uma ou outra experiência, ou muitas experiências, em que, em solicitando um esclarecimento maior, muitas vezes eu tive uma resposta literalmente, de maneira literal,
do dia para a noite, ou naquela mesma semana. Algumas outras demandam um pouco mais de tempo, porque às vezes a criatura ela tem necessidade de conhecer determinadas coisas, de passar por determinados episódios, para que quando o pai apresentar a resposta ela consiga assimilar. Porque nós ainda somos, aqui na Terra, nós temos ainda uma necessidade ilustrativa. Compreende isso? Uma necessidade ilustrativa fora do corpo. As ideias, elas são passadas através do pensamento e não da palavra, assim, não da boca, assim como a gente está aqui. Através do pensamento. Uma quantidade infinita de pensamentos, de informações, de conhecimentos, é transmitida telepaticamente num impulso mental para aquele que o receptor que o recebe, e aquele, ora ignorante, desconhecedor de uma realidade, de um mistério, ele passa a conhecê-lo. Mas aqui na Terra não é assim que funciona. Aqui nós temos algumas limitações. Limitações não só espirituais, mas também físicas, porque assim a fonte o quis. O espírito encarcerado nessa densa matéria angustia-se profundamente, inúmeras vezes, constantemente. Acontece quando você está muitas vezes tranquilo e outras vezes você do nada se vê melancólico, entristecido, profundamente para baixo, e tem um pouco de dificuldade de compreender o que se passa. Ora, nesse instante eu estava bem, no outro instante eu estou mal? Será que sou bipolar? Será que sofro de transtorno de personalidade? Pode ser-lo também. Mas muitos de nós, muitos mesmo, ou todos em alguma medida, enfrentamos alguns processos de profunda angústia na nossa vida, que se apresentam assim do nada e que não encontra uma origem nas circunstâncias do dia ou nas circunstâncias da vida ou daquele momento. Às vezes eu estou vivendo um momento de profunda satisfação, de profunda realização material. Às vezes eu até estou bem na minha família, com meu marido, com a minha esposa, mas sou abatido, vez por outra, por determinados padrões mentais e emocionais que me desanimam. É a alma que muitas das vezes, acessando novamente de que a carne não é a sua verdadeira morada, acessando a sua verdadeira origem, acessando a sua verdadeira forma, que não é essa aqui, esmorece. Quer sair do corpo, mas o magnetismo do corpo, a prisão do corpo você não pode fugir disso. Muitos buscam fugir disso cometendo suicídio. E aí eles descobrem de maneira um pouco mais triste, de maneira um pouco mais decepcionante, de maneira um pouco mais aterrorizadora, de que uma péssima escolha foi feita. Porque você não pode fugir do magnetismo do corpo, do magnetismo da Terra desse jeito. Você precisa encontrar vibração e tempo e autorização, merecimento para fazê-lo. Então a alma, ainda que o espírito seja profundamente ateu, porque a alma não é, né? A alma ciente de que a realidade a qual ela está, naquele cubículo estreito, esse corpo denso e pesado que se arrasta,
que fede, que solta fragmentos, que se deteriora. A alma, em percebendo isso, começa a angustiar-se e quer a todo custo sair do corpo. E como ela percebe que ela não pode, como ela percebe que ela está encarcerada e pouco ela pode fazer a não ser esperar e trabalhar para alcançar por meio dos méritos daquela existência, sair desta densidade dimensional e ascender a camadas mais sutis, ela se desanima, ela se frustra, ela se decepciona. E isso é experimentado muitas das vezes nesses instantes sem motivo, nesses instantes aparentemente sem pé e sem cabeça, nesses instantes que neles, por eles mesmos, são ilógicos. Então a alma quer libertar-se. A alma quer libertar-se, mas a alma criminosa, a alma adoecida, a alma reincidente no mal, só poderá libertar-se no tempo estipulado. Mas não é só isso. Às vezes o tempo chega, mas a consciência, ainda muito animalizada, muito cristalizada, não pode ascender. Então a alma só sai do corpo e é tragada muitas das vezes para dimensões ainda piores que a Terra, ou ela fica aí pairando na ignorância. Então só o tempo por ele mesmo não é suficiente para dar à alma aquilo que ela procura, aquilo que ela anseia desesperadamente. Algo mais é necessário. Somente o conhecimento liberta. Somente o conhecimento de si. Somente o conhecimento da realidade da tua existência é capaz de libertá-lo. Tudo o mais é perda de tempo. O conhecimento de si é extensíssimo e logo se perceberá que abarcará todas as áreas, as humanidades, as científicas, as artísticas, as matemáticas, as medicinais. E eu não estou falando aqui tão somente do que se entende sobre essas ciências nesse mundo, de maneira alguma. Esse mundo é um mundo limitado e o que se sabe é muito pouco desenvolvido, é estreito, isso se não é um grande equívoco. Então a alma, o espírito, a consciência encarcerada no corpo denso e que traz desde lá de trás, desde longínquos tempos, condutas, métricas, parâmetros, percepções equivocadas e distorcidas da verdadeira realidade. Busca expressar-se. E ela busca expressar-se por meio das palavras que constituem as ideias, os pensamentos e as filosofias, e isso naturalmente
se desdobra nas nossas atitudes, nos nossos relacionamentos, na maneira como se interage, como se responde aos eventos. Quais palavras, quais condutas, quais ações, mas especialmente quais palavras, porque palavra é ação, tem feito parte da sua rotina diária. As palavras que tu proferes, elas alimentam ou elas adoecem o seu ser e o ser daqueles que convivem contigo. Que tipo de vida as tuas palavras abrigam? Todas as sensações que a criatura sente são provenientes de uma fonte viva, existente no universo, que a todo tempo emana e irradia, sem cessar. Desejo, fome, ira, gula, medo, ódio, alegria, felicidade, benevolência, gentileza, amor. Tudo isso provém de uma fonte viva que existe e que emana irradiações psíquicas e que procura aqueles dispostos, aqueles desavisados, aqueles maliciosos que possam querer estabelecer sintonia, afinidade. É como que se dessa fonte viva, e eu não falo de maneira figurativa, assim o é, existe uma fonte correspondente para cada sensação, para cada sentimento que a criatura sente. E ela irradia fios tenuíssimos que saem de si e encontram ou procuram encontrar em ti o terreno profícuo para se alastrar, para se criar. Assim é também com as palavras. Porque as palavras, elas são em si mesmas formas de consciência particulares, especiais. É como se as palavras, elas mesmas, e de fato são formas de vida, formas de consciência que ativam e que se interconectam com outras formas de consciência similares, sinônimas a elas. Vou explicar melhor. Quando eu profiro uma palavra e eu entendo o que essa palavra quer dizer principalmente, essa palavra que é exprimida de maneira consciente, inconscientemente também, mas quando eu digo consciente do que eu quero dizer, e é sempre válido lembrar que a consciência aqui é uma consciência inconsciente, então quando eu na minha consciência, ainda que inconsciente, ou na minha inconsciência inconsciente, profiro uma palavra, essa palavra que é uma forma de consciência em si mesma, uma forma de vida artificial, ela se conecta, se liga ali a outras formas de consciência correspondentes. Por exemplo, quando eu digo fome, eu estou manifestando
uma consciência aqui agora, nesse instante, com essa palavra. E conscientemente ou inconscientemente, até mesmo inconscientemente, eu sou levado, as minhas emoções, os meus pensamentos, as minhas ideias, as minhas ideações, as minhas mirações, são levadas para tudo aquilo que se relaciona com aquele ponto, com aquele eixo, com aquela palavra. Quando eu digo gratidão, essa palavra possui uma vibração própria, uma forma própria, uma consciência em si mesma própria e que se conecta com outras ideias. Porque toda palavra em si mesma é uma ideia. Nenhuma palavra por si mesma é só uma palavra. Isso não existe. Não existe dizer são só palavras. Palavra é ação. Palavra é energia. Palavra é consciência. Consciência relaciona-se com todos os nossos processos mentais e todos os nossos processos emocionais. Veja, processos. Como se fosse uma rede. Então essas palavras têm um valor energético que pode vivificar ou que pode adoecer. Porque a palavra, justamente por não ser só uma palavrinha e se conectar com uma quantidade infinita de outras ideias superiores ou inferiores, ela nunca vem só. Toda palavra, na realidade, comunica muito mais. Quando eu digo amor, essa própria expressão, ela não é adequada para se traduzir o que se quer dizer quando se diz amor. Ela está aqui na limitação da nossa comunicação nesse planeta, expressando o máximo que ela consegue, de maneira bem limitada. Mas é o que tem. Então é dessa palavra que nós nos servimos para utilizar e para designar o que o Pai sente, o que o Pai é, ou o que eu sinto por você, ou que você eventualmente possa sentir por mim. Porque a palavra, a energia, a ação, essa consciência viva, ela abarca milhares de outras consciências com ela, nunca vem sozinha. Portanto, é sempre necessário, quando se pega um texto, quando se escuta uma palestra, quando se participa de uma comunicação, de uma conversa com amigos, com inimigos, é necessário sempre estar ali presente, tão presente quanto possa ser possível, clamando ao Pai, não apenas discernimento e lucidez, como esclarecimento, como desvendar a realidade por trás daquilo. Veja, quando eu digo amor, se diz uma palavra que está ali representando algo que é transcendente a ela mesma. Então, é necessário sempre tomar muito cuidado com o tipo de palavra que você diz. Porque tudo aquilo que você diz não é só aquilo. Tudo aquilo que você evoca, quando eu falo, eu estou fazendo uma evocação. Tudo aquilo que você evoca é proveniente de uma fonte viva que irradia constantemente, ininterruptamente, e está procurando sintonizar com canais receptivos. Quando eu estabeleço sintonia com essa fonte viva de amargura ou de profundo júbilo e satisfação e alegria no Pai, eu passo a ser alimentado por essa fonte viva que irradia ininterruptamente.
e que inteligentemente vai alimentando aos pouquinhos. Tudo é sempre aos pouquinhos. Nada é bruto, nada é abrupto. Nem as trevas trabalham assim, nem tampouco a luz trabalha assim. Tudo é aos poucos no universo. E quando você se dá conta, se você é uma pessoa que decidiu que quer viver tão somente na amargura e ser uma metralhadora ambulante de mágoas, aos pouquinhos, essa fonte viva, consumidora, destruidora de consciência, de mente, ela vai, pouco a pouco, sugando a sua consciência, como se comesse mesmo a sua mente. Ela vai se apossando de você, essa fonte vai te alimentando, vai te envenenando, vai te envenenando, vai te envenenando, vai te envenenando, vai te consumindo, vai corroendo tudo de bom que um dia você sentiu, que um dia você soube. E aí você talvez não se dê conta, mas quem um dia conviveu com você no auge da sua leveza, perceberá algo muito estranho. Perceberá que uma nova consciência se faz nesse corpo, que você já não é mais você. Quem vê de fora perceberá que quando você diz, parece que não é você que fala. Perceberá que tudo que ela diz para tentar tirar você desse eixo é minado. Você se torna uma fonte viva. Uma fonte viva. Você se torna uma fonte viva que está agora externando a realidade da fonte a qual tu sintoniza. Então agora, você decidiu que a tua realidade é a amargura. Então agora você decidiu que a tua realidade é a imoralidade mais profunda que pode haver. Você não consegue pensar nada fora disso. Você não consegue sentir nada fora daquilo. A sua mente foi consumida. A centelha foi obstruída, está apagada. Você não mais se controla, você é controlado literalmente. Essa fonte faz morada em ti e através de ti, um títere amargurado, doente que tu te tornasse, ela busca na Matrix, no teu cotidiano, adoecer os outros. Porque quanto mais essa fonte toma conta da tua mente, mais doente você fica, naturalmente mais doente você se torna, naturalmente você só manifesta e só externaliza a doença. E é doente, você busca adoecer muitos outros e nesse mundo aqui você certamente conseguirá adoecer muitos outros. A menos que esses outros sejam conectados o suficiente com o Pai, sejam cientes o suficiente de si e possam, em percebendo que uma intrusão psíquica começou e algo vai muito mal, ela possa, ei, não, isso não vem de mim, que é isso, que loucura. As palavras, todas elas, agem como se fosse uma grande rede, como se fosse uma grande rede mesmo de consciência em si mesmas também, porque tudo é vivo, tudo é vida. A palavra abriga em si uma forma de... Ela é uma consciência, e a consciência abriga são, em conjunto,
o que você pensa e o que você sente. A palavra, ela externa um pensamento, um conjunto de ideias. Uma palavra expressa um conjunto inteiro de ideias, como também um conjunto completo de emoções derivadas. Mas quem é que profere as palavras? Muitos podem dizer que exagero, não é porque eu estou dizendo isso, que eu sou isso. Isso é um grande equívoco seu. Isso é um grande equívoco seu. Talvez você não o seja. Talvez a fonte de amargura, talvez não tenha ainda feito morada no teu interior por completo. Mas na medida do tempo, se você não combater isso energicamente, você será tomado. A centelha será obstruída. Ela se apagará por completo. E você não mais se moverá pelos propósitos de Deus. Você se moverá pelos propósitos de uma fonte aí. Uma fonte aí que o único propósito é destruir, é corromper, é corroer, é distorcer, é adoecer, é aniquilar a tua consciência. Ela quer que você não seja você, ela quer que você a manifeste. É completamente diferente. Eu digo isso porque eu venho observando um processo gradual de degeneração da linguagem que se apresenta fortemente nas músicas, se apresenta fortemente nos filmes, nas novelas, nos telejornais, nos programas de podcast por aí, nos diálogos e nas rodinhas dos bares, nos diálogos e nas portas dos teatros, dos cinemas, das faculdades, das escolas. E as pessoas estão achando que tá tudo bem. As pessoas estão realmente acreditando que o que eu profiro aqui não determina a realidade do meu coração. Realmente não determina a realidade do seu coração. Ela está sinalizando como o seu coração está. Nossa, o que tem a ver se o fato de eu conversar em XYZ coisa não tem nada a ver o filme, a série, a novela? Não tem nada a ver? Deixa eu te fazer uma pergunta. Como que você acha que um filme, uma série, uma novela, uma peça de teatro é produzida? Tudo provém da linguagem. Tudo nasce primeiro nas ideias, na mente. E essa mente precisa ser externada, essa mentalidade precisa ser verbalizada. E aí eu começo a ter conversa com os meus amigos que eu acho super excitante. Conversas que eu talvez não teria com um pai meu, com uma mãe minha, com a minha avó, com o meu filho, mas eu tenho ali com os meus amigos. Porque os meus amigos, eles sinalizam a minha liberdade. Os meus amigos, eles estão ali sinalizando para mim que ali é o meu point. Ali eu posso ser eu. Ali eu posso manifestar toda a baixeza do meu ser, toda a repugnância da minha alma. Ali, com os meus amigos, eu estou aberto a ser adoecido e a adoecer também. Então, todas as palavras que são ditas, todas as palavras que são proferidas naquele instante, começam a encontrar aplauso.
começam a encontrar escuta. E isso me faz bem. Então, antes de eu fazer um filme, antes de eu fazer uma série, uma novela, eu converso. Antigamente, as mídias não eram assim. Nos últimos 50 anos, 60, 70 anos, a nossa mídia, a nossa televisão passou por um processo de deterioração gradual. Não começou na TV. Começou na roda com meu amigo, no barzinho. Começou ali nos grupinhos de faculdade, de escola. E a palavra é viva, né? Ela tá aí. Eu tô falando aqui, eu tô emanando uma energia. Essa energia que essa palavra emana, essa forma de consciência, quando muito potencializada pelo mentalismo do ser também, ela se amplifica e ela acaba influenciando também o campo do uso dos outros. Então ali, eu tô começando a falar, tô verbalizando, e ali tem todo o magnetismo também de quem profere. E aí aquilo vai fazendo sentido. E aí, às vezes, uma ideia que nunca antes me brotou começa a aparecer na minha cabeça do nada. Do nada aquilo brotou na minha cabeça. E aí, eu decido que eu vou verbalizar aquilo. E até aí, tudo bem. Nenhum assunto deve ser tabu. Só que é muito importante a gente observar que existe uma distância gigante entre eu estudar um assunto e eu consumir um assunto. Porque os espíritos evoluídos, eles têm contato com assuntos dos mais assim, talvez até repulsivos que se possa imaginar. Eles precisam saber para que eles possam agir contra. Então eles precisam entender a profundidade daquilo. Eles precisam compreender até onde vai a loucura da mente do ser que eles precisam ajudar. Não é que eles se deleitam naquilo. Não é que eles vão em zonas de degeneração e acham incrível ver homens e mulheres agindo que nem cachorros e cadelas no cio e acham super excitante, ficam ali, olha, vem ver arcanjo fulano, ai que delícia, como eu gosto. Não é isso que acontece. Ele precisa saber para que ele possa agir. Ou vocês acham que as trevas também não se informam quanto aos artifícios da luz? Eles sabem que Deus existe. Eles só não respeitam Deus. Eles só negligenciam a existência de Deus. Para eles, tanto faz. Porque eu me basto. E nesse discurso, e nessa conduta, eles vão ali se aperfeiçoando no mal. Vão descobrindo novas palavras. Que palavra é ideia? Palavra é pensamento. Palavra é forma. Palavras, quando muitas vezes proferidas com forte convicção, e às vezes você é convicto e nem sabe que é daquilo que tu proferes, elas vão se aglutinando no decorrer de muito tempo, porque aquela energia, né? Aquela energia, ela vai se aglutinando. Aquelas palavras, aqueles discursos repetitivos e doentios, eles vão se aglutinando, vão se aglutinando, vão se aglutinando, vão se aglutinando. E aí essa energia, que é a palavra, essa consciência, essa forma de vida, profundamente pestilenta e doente, ela vai se aglutinando tal qual, e ela, até que ela alcance o ponto suficiente para que ela possa se manifestar na dimensão física.
E aí, ela se manifesta como um câncer na tua garganta. Ela se manifesta como um câncer no teu intestino. Ela se manifesta como um tumor no teu peito. O que eu estou tentando colocar aqui é que esse processo grande de degeneração da linguagem que se observa nas artes, que isso não é arte, isso não é arte. Eu vou chamar de entretenimento, que é arte e isso não é. Esse processo profundo de degeneração que se observa nos entretenimentos e nas mídias, e que se replicam, se autorreplicam, se replicam, se autorreplicam, e são replicados por vocês, muitas vezes. Vou explicar melhor. Tudo o que eu assisto, tudo o que eu consumo, ele provém antes do ser. Ele se origina primeiro no meu íntimo. Compreende isso? Consegue compreender isso? Então, quando eu profiro, aquilo já habita em mim há algum tempo. Quando eu começo a manifestar algum interesse estranho, é porque aquilo já faz parte de mim já há algum tempo. Então eu profiro. A boca é o cálamo do coração. Não é o que entra que me envenena, mas é o que sai da minha boca, porque o que sai da minha boca provém do meu coração, denuncia, externaliza que tipo de consciência eu estou manifestando. Porque a tua consciência, tu és todos os processos mentais que te constituem e todos os processos emocionais que te constituem. Assim, igualmente, são as tuas palavras. Elas possuem um eixo, um foco, uma fonte viva correspondente que a originou. Esse processo de deterioração da nossa linguagem vem revelar para nós como a humanidade está doente. Há uns 70 anos atrás, a nossa televisão não era desse jeito. Não era assim. Algo aconteceu. É isso que você tem que se questionar. Porque não é normal. Não é normal um artista dar uma entrevista internacional, nacional, que vai atingir milhões de pessoas no mundo inteiro, falando de maneira tão degradativa, tão degenerada. Sobre paixões da carne, de maneira tão chula e vil. Eu não estou aqui falando do sexo em si. O sexo em si, ele é um princípio da existência. Tudo na natureza é sexual, mas não o que você compreende como sexual. O sexo é divino, mas esta humanidade o vem o profanando. E através da linguagem, do que se diz, porque antes de eu dizer, eu tenho que pensar. É isso que eu quero que você perceba. Se eu não penso, se eu não sinto, eu não proferirei, logo não farei. Se a criatura aceita que ela deve ter cuidado e evitar com máxima cautela falar determinadas coisas,
Logo, ela vai perceber que não basta só não falar. Ela vai se dar conta que ela precisa não pensar. Porque o pensamento é ação. Você não vê o que o teu pensamento está fazendo, mas quem está de fora vê e diz, não é bom. E vai voltar para você. Então, se você toma cuidado com o que você fala e aí você percebe, não basta só não falar, eu preciso não pensar, logo você não sentirá. Porque apesar do pensamento e do sentimento serem dissociados, eles são codependentes, eles andam juntos. Você pensou, você sentiu, você sentiu, você pensou. Você falou. Você agiu. Então, todo esse cenário dramatúrgico, todos esses roteiros imundos que uns aí que se colocam como artistas, que isso é um traje, um crime. Do ponto de vista espiritual, que é a nossa única realidade, chega a ser criminoso se dizer artista. Artista das trevas. Representante das trevas na terra. Aí sim. Esse é o problema. Essa questão da linguagem, tá tudo distorcido. Tem que usar o nome correto. Não é artista, é divulgador das trevas, porque o artista, ele mesmo, ele provém da luz. E aquele que é artista, ele naturalmente produzirá frutos, coisas, artes, de fato artes, vivificantes, que elevem, que impregnam a consciência do ser e a elevem a vibrações mais sutis. E aí a música que eu escuto, e aí o filme que eu assisto, e aí o desenho que eu vejo, a escultura que eu vejo e inúmeras outras expressões artísticas, quando eu tenho contato com aquilo, aquilo é fonte de algo vivo, de amor e de luz, e de tranquilidade e de pureza. E quando os meus olhos atingem aquilo que provém de uma realidade, de uma fonte viva de amor, aquilo, mesmo que eu não saiba, está irradiando para mim vida. E eu me sinto bem, e eu me elevo, e eu me curo. E eu falo daquilo para os outros e eu curo os outros. Tudo provém do que é falado. Antes de começarem a deteriorar, a degenerar os entretenimentos, as mídias, antes de começarem, vamos fazer um filme, vamos fazer um pornozão. E antes ainda, eu vou falar só antes ainda, muito antes disso, as trevas, essas fontes vivas de energia, tem os espíritos das trevas, e eu estou falando de fontes vivas de energia. Estou falando das fontes vivas de energia, mas tem também os espíritos das trevas, que também estão escravos, ainda que não saibam, dessas fontes vivas de energia. As alimentam. Essas fontes as alimentam. Então, muito antes de pensar no processo do roteiro, de pensar no ator que eu vou chamar, muito antes de tudo isso, palavras começaram a ser infundidas nessas consciências e a serem manifestadas. E aí eu manifestei uma palavra,
que se conectou com outras ideias e outras consciências que a pessoa nem se deu conta, porque não sabia. Você sabia disso que eu tô falando aqui? Leia as cartas de Cristo, leia os livros de Kardec, leia a Jornada de um Mago, leia tantos o livrinho azul. Tudo isso está lá. Um pouquinho diferente aqui, um pouquinho diferente ali, mas especialmente nas cartas de Cristo está explicitamente. É necessário ter responsabilidade por aquilo que se fala. Então, às vezes, você está na sua rodinha com seus amigos, tendo um tipo de conversa decadente, e você acha que tudo bem. Só que daquela tua conversa decadente, vocês acumularam juntos, no magnetismo e na convicção de cada um de vocês, uma manifestação energética mórbida que se instaurou e impregnou o local. Dependendo de quem é esse espírito e do quão trevoso e do quão consciente dessas coisas ele seja, por mais que às vezes o ambiente tenha até pessoas bacaninhas, aquela conversa naquele grupo, ó, 5 aqui, eu tô num restaurante, mas tem 5 ali que não vale um vintém. Dependendo do poder energético desses 5, eles impactaram naquela conversinha nojenta e asquerosa todo o psiquismo, toda a atmosfera psíquica do ambiente inteiro. Eles não precisaram sacar uma arma, dar tei pra cima, botar pânico. Sabia que isso acontece? Às vezes você tá bem. E você tá num ambiente, você tá bem, você tá com seus amigos, vocês estão bem. Mas você sente que não... Às vezes é o grupinho. Às vezes é o grupinho que não vale um vintém, que tá ali falando um monte de coisa imunda, baixa mesmo. Está manifestando, estão evocando essas mórbidas energias e essas mórbidas companhias. E aí o clima do ambiente, o clima da casa começa a pesar. Você não sabe por quê. E se você for bem sensível, você vai talvez até entender de onde vem. Mas se você não for tão sensível como a maioria aqui, você está sendo levado pelo grupinho dos 5 e você não está se dando conta. Cuidado com esses tipos de conversas que parecem ser construtivas e são uma grande roubada. A criatura é permitido falar tudo. A criatura é permitido conhecer tudo. Só que quando você entra numa conversa que tem-se um padrão original de consciência que provém da consciência daqueles lá que começaram essa conversa, quando você entra nesse território, você precisa ter a certeza, ou pelo menos a boa disposição, porque ainda que você tenha, não tenha certeza de si, mas tenha uma boa disposição e tenha um coração bom, não tem problema. Deus vai grudar em você ali naquela hora e vai saber que você é bem intencionado e Ele vai te ajudar a redirecionar, a modificar o padrão de consciência daquela conversa. Conversa é vida. Discurso é vivo. O que eu falo afeta você, impregna em você. É vivo. Te realça coisas, reverbera no teu íntimo, faz sentido para você. O sentimento é alimentado, o pensamento, as ideias, elas são alimentadas pelas emoções. Pensei, senti, alimentou,
Começa a trabalhar junto, eletricidade, magnetismo, eletromagnetismo, e vai gerando, e eu começo a entrar num processo obsessivo praticamente, né? Às vezes com determinadas ideias, ou vamos falar melhor, não vamos levar tanto para esse lugar, começo a meditar nessas ideias, naquelas ideias, né? E aí eu já não consigo mais sair daquilo. Isso é que essa conversa que eu tô tendo com vocês, ela é muito ampla e ela é muito mais cheio de ramificações do que parece. Tem casos e tem casos. Vou dar um exemplo aqui. Falaram alguma coisa pra você que te ofendeu, que te amargurou, te trouxe profundamente pra baixo. Foi uma ideia. Inseriram, implantaram ali naquele momento uma ideia em você. Implantaram porque você reagiu a essa ideia. Você a captou. Ah, mas me causou repulsa o que ele falou. Não gostei do que ele falou. Você captou. Você a captou. Eu gostei. Você captou. Não gostei. Captou também. Captou. Tudo captou. E aí você começa, sem saber muitas das vezes, muitas pessoas inconscientemente estão alimentando coisas, pensamentos, ideias que elas ainda não estão conscientes, que surgiram há 30 anos atrás. Um dia, uma fala de alguém. E a pessoa acha que esqueceu e ela não está se dando conta que aquilo de 30 anos atrás está reverberando até hoje e é isso que está corroborando a sua escassez. Escassez no sentido amplo, não só de dinheiro. Não importa. Veja, quando você tem contato com uma ideia, e toda palavra é uma ideia, veja bem isso, grava isso e toma cuidado das conversas que você for participar. Toda a conversa, toda a ideia que fica na gente, a gente tem que observar a seguinte coisa. Existem ideias que nos acorrentam. Poxa, eu não tô conseguindo parar de pensar naquela conversa. Pô, me fiquei tão mal, cara, que saco. Tô mal, não consigo sair daquela conversa. Eu tô vivendo naquele momento há 1 mês, há 2 meses, há 5, 6, 7. Tô vivendo há 10 anos naquele dia. Eu tô vivendo há 20 anos naquele momento. Eu tô vivendo há 30, 50 anos. Morra Deus, tô vivendo 80 anos. Desencarnei. E fiquei preso num lapso temporal de 80 anos atrás de uma conversa que teve e me infectou. Porque eu não transmutei. Porque se ficou em você é porque aquilo fazia sentido. Quando eu digo fazer sentido, não é que estava certo, mas bateu com alguma ideia que você já tinha. Entende isso? Bateu com alguma ideia que você já tinha. De si mesmo, talvez. E aí ficou. E aí você teve a oportunidade de parar várias vezes para meditar, pedir para Deus uma luz. Pai, o que está acontecendo? Por que aquilo está me fazendo tão mal? Você teve essa oportunidade. E você não agarrou essa oportunidade. Você não quis fazer, não quis encarar, não quis olhar. E aquilo foi te consumindo aos poucos. Aquela palavra, proferida por aquela pessoa, que corresponde a uma fonte original viva, de ódio, de angústia, de rancor, ou sei lá, conseguiu o espacinho, a brechinha que ela queria para tomar conta de você. Nem todo mundo é dominado por completo por essas fontes, mas é dominado parcialmente. Parcialmente 10%, parcialmente 20%. E tem alguns que se tornaram a própria emanação do ódio. Ele e o ódio são a mesma coisa. Ele se transmutou ele mesmo numa própria fonte de ódio. Então, o que eu estou querendo colocar aqui? Cuida das palavras que você profere.
Porque as palavras que você profere, elas se conectam com uma imensidade de ideias e de realidades, porque a palavra também é realidade, de realidades de consciência, que se fizerem sentido para você, se você meditar muito nelas, você será tragado. E quando você se der conta, aquilo que você conversava brincando com seus amiguinhos ali na roda XYZ, terá se tornado a sua realidade física. Toma cuidado com o que você escuta. Se uma palavra tem esse poder, que poder, quanto mais não terá uma música? Quanto mais não terá um filme que não utiliza somente do artifício do som, mas também da imagem? Acorda. Isso que você vê todo dia na televisão não é normal, não. É doentio. Quem está trabalhando nessas máquinas está igualmente doente. Em sua extensa maioria, ou em sua... Bom, é só você observar o mundo. Eu nem preciso ir longe. Você acha normal uma novela das 6 disseminar cenas de lascívia às 6 horas da tarde? Você acha normal? Você acha normal uma cantora, uma atriz ir dar uma entrevista e tudo que sai da boca dela são referências a práticas sexuais de maneira totalmente promíscua, e ela se alegrar disso, ela achar bacana isso? Você acha isso normal? Você acha normal você estar numa festa de família cheia de criança e tá tocando músicas das mais imundas possíveis? Os próprios adultos colocaram, e aí as crianças, imitando os adultos, começam a fazer poses e cenas e dancinhas estranhas. E os adultos, em vez de falar, gente, vamos tirar essa música, acho que não está apropriado. Não, os adultos sacam o celular e falam, ai filho, vem cá pra mamãe, ai faz de novo, soca aqui, ai filho, como você vai ser um calinha, vai ser um cachorrão, ai vai ser um cafajeste. Você pai, você mãe, você sabia que quando você fala pro seu filho, desde berço, esse vai ser um destruidor de corações, esse vai ser mulherengo, esse vai ser pegador, e você fala isso com satisfação, porque você não acha isso estranho, você acha isso normal. É isso mesmo, meu filho vai ser homem, né? Que é isso que é ser homem pra vocês, né? Ele vai ser homem. Ai, vai ser mulherengo, vai puxar o pai. Você sabia que você está amaldiçoando seu filho? Você está amaldiçoando seu filho. Você sabia quando você vira para sua filha e fala assim, essa vai dar trabalho. Ih, que vai dar trabalho pro pai. Ih, que vai viver que nem chuchu na cerca. Sabia que você está amaldiçoando essa criança? Não sabia, né? As palavras têm esse poder. Porque você vai falando isso como um mantra, como se fosse algo bom. Veja, a criança é só o corpo. O espírito que está ali dentro é milenar. É claro que dentro da faixa do esquecimento existem alguns períodos que ela não é muito lúcida e muito consciente, mas o espírito, entende? Acessa isso. Fica armazenado na consciência da criança. E às vezes depois essa criança que cresceu com o pai, a mãe, com a tia, com o tio, com os amigos, vai ser um nenanã, ela vai ser um não sei o que lá, vai dar trabalho, vai destruir corações. Isso impregna na consciência dela.
essas palavras começam a fazer morada no íntimo dela, desde o bercinho. Olha só que curioso. E essa criança começa a crescer e apresentar umas condutas, umas tendências estranhas. Será? Será que se esse pai e essa mãe, ao invés de amaldiçoar o filho, tivesse dito assim: tu és a manifestação viva do Pai. Tu serás fruto e fonte de todo amor. Bendito é a sua existência. Todos aqueles que tiverem contato contigo serão agraciados, serão abençoados. A sua vida é a vida eleita pelo Pai para resgatar outras vidas. Tu serás homem com Deus, tu serás mulher com Deus, tu serás a expressão plena do Deus vivo na terra. Será que se o pai e a mãe educassem o filho com esses dizeres, ao invés de dizer que vai ser galinha, vai ser pegador, não sei o que lá, será que essa criança daria a melhor coisa no mundo? O que você acha? O que você acha? É bem diferente, né? Porque você está impregnando na cabeça dessa criança desde cedo a realidade do que ela é. Você está ativando códigos nelas, porque a palavra é ativação, é evocação. Você está ativando desde o berço, desde a gestação. Desde esse tempo você está ativando quem ela é. Quem ela é? Tu és fruto de todo amor, tu és fruto de toda vida. Tu é amor, tu é vida, tu é saúde, tu é cura, tu é trabalho, tu é sobrevivência, tu é ritmo, tu é lei, tu é ordem. Você é a expressão viva do Pai na terra. E quando eu faço afirmações degradativas, degenerativas, eu estou hipnotizando essa criança, estou amaldiçoando essa criança, e estou, ao invés de liberá-la dos efeitos do magnetismo, tanto quanto possa ser possível nesse tempo, eu estou o quê? Estou reforçando esse magnetismo. Eu estou reforçando essas ideias. Ela desde cedo está sendo doutrinada na ilusão. Ela desde cedo está sendo reforçada nela aquilo que ela não é. Ela já cresce crendo ilusoriamente que ela vai ser uma galinhona, ou que vai ser um pegador, né? Um galanhão. Vai falar que eu sou machista. Um galanhão. Será que você ama mesmo teu filho? Faz essa pergunta para você. Será que você ama mesmo o teu filho? Quem é aquele que possui um amor incompreensível? Quem é aquele que ama de toda uma eternidade infinitamente? Incriado e criador, o teu amor não é maior que o amor dele. E nunca será. Nunca será. Esse que só sabe amar, esse que é pai e mãe, esse que é vida, a todo tempo exorta. Esse que é pura bondade, a todo tempo exorta. E vós que sois pura maldade, e que geram seres compatíveis com a consciência de vocês, igualmente maus, muito dos teus filhos, em vez de você exortar, você ensina ele desde o berço a se perder nesse mundo? Será que você ama mesmo teu filho? Será que não é inimigo de vidas?
porque é a única coisa que justificaria. Não consigo compreender por que um pai e uma mãe, ao invés de corrigir os vícios do filho, não apenas aplaude, como ensina ele novos vícios. Não consigo compreender isso. Para mim é difícil assimilar. Será que você ama mesmo teu filho? Você é pai, você é mãe, você é amiguinho, o que você é? O pai tem responsabilidade com a criança. Não pode fazer o que quer. E tem que tomar cuidado com o que você fala, desde o berço. Você acha normal um pai, uma mãe, gravar o filho cantando músicas de baixo teor moral, fazendo gestos de baixo teor moral, falando, cantando coisas de alto teor moral? Você acha isso normal? Reflete. Reflete um pouquinho aí. Você acha que uma humanidade que normalizou isso em menos de 20 anos, você acha que essa humanidade é o quê? Que espíritos você acha que estão encarnados aqui? Corrige seu filho, pai. Corrige seu filho, mãe. Coloque ele no caminho. Para que quando ele cresça, ele não venha se desviar dele. O destino do filho está nas mãos do pai. Que valores são esses que desde cedo você coloca na mente dos seus filhos? Quando você entender por completo que esses entretenimentos moldam desde a mais tenra idade o padrão consciencial do teu filho e já destinam ele a uma realidade próspera ou escassa, ou virulenta, ou pestilenta, ou má, degenerada, quando você compreender isso por completo, você o impedirá de assistir essas porcarias na televisão? De mexer nessas porcarias desses aplicativos que só tem besteira? E vai dar um livro para ele ler. Você vai estar com 3 anos, você vai ficar aqui. Vem cá, Kardec, vai ler. Pá! Ah, você tá muito louca. Tô muito louca? Eu tô muito louca? O tempo vai passar e aí a gente vai ver quem tá muito louco. Você acha que em dimensões celestes, em mundos evolvidos, as crianças com 3 anos estão fazendo o quê? Tirando meleca do nariz? Gente, por favor. Criança é um corpo. O espírito que está ali é milenar. Às vezes está há milênios no mal. Ele veio para você corrigir. E você, pai e mãe, em vez de corrigir, está adoecendo seu filho. Ele veio para você para ele sair desses vícios e você está ativando esses vícios. Ele veio para sair da Matrix e você está jogando ele, afundando ele na Matrix. O filho não pode fazer o que ele quer. Não é assim que funciona. Nem nós podemos fazer o que queremos. Por que as crianças poderiam? É bem diferente desrespeitar. Só que, dependendo da idade e dependendo do que o filho está manifestando querer,
Você tem que ficar atento porque desde criança é manifestado ali as tendências más da criança. O espírito fica no esquecimento por um periodinho. Ali naquela primeira infância ele está no esquecimento, mas até mesmo nesse esquecimento mais forte, ele manifesta as suas tendências más, sim. Quantas crianças sinalizam desde o segundo ano de vida, talvez até antes, o temperamento? Em vez de você agir com pulso com essa criança, você bate palma com a loucura do espírito? Não é teu filho, meu bem. Não é teu filho. Mas pode se tornar o teu karma. Pode se tornar o seu dharma. Depende da maneira como você vai agir com ele. É evidente que não é normal, meu Deus, a maneira como os pais estão educando essas crianças, deseducando. Às vezes o filho nem era tão problemático. Era um espírito problemático, mas não era tanto. Aí veio numa família achando que ia melhorar. Gente, desde o berço, cachorrão, piranhão, vai dar trabalho, vai beber mais que o pai. Quando essa criança cresce se torna um alcoólatra, um promíscuo da pior estirpe, que é aquele promíscuo que não tem sequer zelo com o sentimento alheio, porque tem promíscuos e tem promíscuos. Existem espíritos de altíssima envergadura espiritual na promiscuidade, mas que até na promiscuidade fazem amor. E existem outros promíscuos que são manifestações das trevas aqui, que, se relacionam sexualmente com a pessoa e adoece. Eu não tô falando nem de AIDS, não tô falando de AIDS, nada disso. DST e ST, não tô falando disso. Tô falando de outro nível de doença. Uma relação. Mas ele emanou uma coisa pavorosa pra mulher ou pro homem naquele ato ali, que, meu Deus, a pessoa vai ter problema por anos. E nunca vai saber que foi aquele daquele dia que ela ficou com 500. Nunca vai saber que foi aquele Nunca vai saber que foi aquele Tudo é espiritualidade. Não dá pra fugir da espiritualidade, porque é tudo que há. Entende isso? Gente, tem muita gente, eu já escutei um cantor muito conhecido, extremamente famoso ele, que canta músicas baixíssimas. Ele tem até uma bonita voz, mas está usando o dom que Deus deu a ele para destruir vidas. É para isso. Porque vocês acham que uma pessoa dessa vai para que canto? E um dia ele deu uma entrevista e ele falou assim, que ele era evangélico. Veja bem, gente, o grau do desequilíbrio, gente, da incoerência mental das pessoas. Veja bem. Falou, eu canto essas músicas assim, né, que é meu trabalho, né? É o meu trabalho e não tem nada a ver. Eu vou pra igreja, né? As pessoas têm que parar de... Ele basicamente falou assim, as pessoas têm que parar de achar que porque eu canto isso, eu, não tenho um bom coração, não sou uma pessoa bacana, né? Não tem nada a ver. Meu trabalho é meu trabalho, meu relacionamento que Deus é relacionamento que Deus. Aí, desculpa, que relacionamento com Deus? Aí você vai dizer pra mim, não, mas é porque eu canto essas coisas e eu ganho muito dinheiro. E aí eu dou 10% de todo o show pra caridade. Deixa eu te perguntar. Você acha mesmo que uma pessoa que se comunica para milhões de pessoas no mundo inteiro, porque tá no YouTube, é planetário, planeta todo, cantando músicas de baixíssimo nível moral, com imagens que exacerbam essas sensações, essas sensações. Vou falar sensação, perdi a palavra.
essas excitações gigantes e vai exacerbando isso e vai reconfigurando a mente da pessoa. Reconfigurando a mente. É isso que as músicas fazem. É exatamente isso que acontece. É exatamente isso que a novela faz, é exatamente isso que o filme faz, é exatamente isso que acontece. Reconfigura a tua mente pro bem ou pro mal. Aí vai depender do que você está assistindo. E aí, você acha que uma pessoa que está ali reconfigurando a mente de milhares de pessoas, planeta, tá? Planeta, a música é traduzida, é legendada, planeta, incitando a condutas daninhas e que o distancia as pessoas do seu próprio ser, porque as paixões distanciam a gente do nosso ser. Você acha que uma pessoa dessa, que dá 10% de todo show ele ganha 1 milhão, vamos supor, todo show ele dá 10% desse 1 milhão, todo show, vamos supor que ele faz 10 shows por dia, você acha sinceramente que é suficiente para quitar todo o processo kármico de adoecimento mental que ele causou nos outros? Porque quando a minha mente está doente, todo o resto está doente. Porque eu vou me relacionar com você de maneira doente. Tudo é conectado. Tem que parar de achar que existe separação. É tudo conectado, gente. Tudo conectado. Você acha mesmo que os seus 10% por show do ano para caridade vai te fazer subir? Os seus danos, vou te explicar, sabe por que os seus danos você não vai reparar assim? Vai demorar milênios para você reparar? Porque quando você começa a cantar músicas e faz shows e começa a doutrinar as pessoas nesse tipo de conduta doente, por conta da conduta doente que você incitou o outro, esse outro adquire uma doença. Ou esse outro se torna um sexólatra, ele nem era. Mas ele gostou da sua voz, achou você carismático, engraçado, lógico, né? Tem magnetismo. Aí ele achou você um gatinho, uma coisa maravilhosa, ai que pitelzinho, e começa a escutar. Aí você começou a doutrinar esse outro nessa conduta irresponsável. E responsabilidade afetiva, gente, dá karma, gente, vocês não têm noção quanto. Muito karma. Muito karma. Ninguém lesa alguém nos campos do amor e sai ileso. Ninguém. Não importa que agora que você tá com a outra, você ama a outra. O que você fez, você vai colher. Você pode não colher nessa vida, mas você colherá. E você vai sentir no coração, porque sentir no coração é pior do que sentir na carne. Você desengatilhou aí, engatilhou uma série de gatilhos doentios nessas pessoas. Você está contribuindo ativamente para o processo gradual de degeneração da linguagem dessas pessoas, que irão ensinar os seus filhos com as suas músicas. Peraí, então eu não tô só acabando com a vida do pai e da mãe? Tô acabando com a vida do filho? Tá. E aí tem uma coisa da memória afetiva, né? Ó pra você ver o tamanho do problema. E aí essa criança vai crescer ouvindo, ai, não sei o que lá, tchu tchu tchu, tchá tchá tchá, tchu tchá tchararu tchá tchá, tchu tchu tchá tchararu tchu tchu. Não é assim? E aí essa criança vai ter uma memória afetiva com essa canção. E aí, quando ela crescer, quem sabe ela vai pegar o bebezinho e vai ninar o filho. Quem sabe, hein? E vai ser uma memória afetiva para essa criança também, será? Ah, mas aí vai ter outros cantores. Vocês perceberam que de anos pra cá, desde os últimos 50, 70 anos pra cá, a música foi deteriorando num nível assim que não dá pra entender? Rápido, muito rápido. Antes se cantava uma música que era baixo nível, mas que causava escândalo na época, mas ok. Ok é modo de dizer, não é ok.
Aí passou mais alguns anos, agora se fala explicitamente. Promiscuidade, drogas, explicitamente. A outra geração, pelo cálculo, vai fazer o quê? Atirar que a última geração sempre serve de inspiração para a atual, e o cenário que a gente vê de artistas, atores, cantores, roteiristas, nananana, são esses daí, né? São esses daí. Esses que nasceram, estão nascendo, terão como exemplo esses aqui. Quão mais a linguagem não deteriorará? Quão mais? Quão mais? Conversas rasas, discussões estólidas, vazias, nécias. E vocês acham isso normal? Vocês acham normal um adulto gravar uma criança dançando músicas que não tem condição, meu Deus? Nenhum adulto tem condição. Que dirá um jovem, uma criança, um bebezinho? Não dá, gente. Pera aí um pouco. Coloca a mão na consciência. É muita gente, dementação, é muita loucura. Não é possível que vocês acham isso normal. Não é nem a criança que pede, o pai que diz, coloca aquela lá. Cara, tem uma... Não vou falar que é artista. Talvez tenha sido, mas deixou de ser, porque o que ela produz adoece. Uma entertainer, né, sei lá como fala, uma pessoa que, né, produz entretenimento musical, sonoro, vou falar sonoro, que pra mim música é outra coisa. Entretenimento sonoro começou criança. E, pô, cantava músicas bacanas ali, de autoestima legal. Ela como se diz, quando você representa a pessoa, é empresariada pela família. A família empresaria ela. Gente, por conta do meu trabalho, eu tive que fazer umas pesquisas e aí eu fui dar uma olhadinha nela pra ver se dava pra indicar. E aí quando eu olhei, gente, que tristeza. Que tristeza. As fotos dela, o look, as letras, os gestos. Poderia facilmente, gente, estar aquele material em canal, em veículos de entretenimento adulto. Essa é só uma, tem muitas outras, tem muitos outros. Como o homem sofre nessa sociedade? Porque a mulher é motivo de um pouco mais de escândalo, mas os homens estão sofrendo há muito mais tempos. Quanto homem, gente, quanto homem não está no abismo por essa falsa ideia dessa supremacia de gênero, que não existe isso, que viveu a vida mais porca possível, não teve responsabilidade, não teve nada, adoeceu as mulheres, foi o pior tipo de ser que pudesse ser, porque era homem, porque a supremacia do meu gênero, o meu sexo, o sexo apodreceu no caixão, o corpo, eu digo, deteriorou, e o espírito está lá até hoje, milênios lá. Então a gente percebe uma inversão grande. Gente, as mulheres, gente, padeceram muito. Essas lutas que se ergueram, que se levantaram para as mulheres foram mais que necessárias. Só que teve um eixo de equívoco aí. Em vez de encorajar as mulheres a agirem que nem os homens que padecem no abismo desde muitos... Gente, vocês não têm noção quanto homem tá no abismo. Meu Deus, se vocês soubessem. Se vocês soubessem.
Se vocês soubessem, em vez de vocês incentivarem as mulheres, gente, que tem um papel, gente, vocês não têm noção que é uma mulher. Vocês não têm noção do papel da mulher na existência da carne. Farei um vídeo falando disso, não vou me estender aqui, nesse aqui. Incentivou a mulher, gente, que carrega o amor em si mesmo ali e começou a adoecê-las e incentivá-las a agir como os rapazes. Só que os rapazes nunca foram exemplos de conduta. Nunca. Dá para destacar alguns aí. As nossas mulheres que têm o papel de levar a evolução para frente. Vou dar essa dica, vou dar esse spoiler, tá? Que puxa a família, puxa o Estado, puxa o governo. A mulher faz tudo isso. Por que será? Eu vou falar em outro vídeo. Começaram a adoecer as mulheres. Ao invés que o que deveria ter sido feito era, gente, vamos começar a educar os homens direito com amor. Vamos parar de levar os meninos com 7 anos de idade em prostíbulo. Ó, pra você ver a doença dessa humanidade. Ó o nível, hein? Uma criança de 7 anos num prostíbulo, desde os 7, bebendo pinga, cachaça, cerveja, ensinando que o amor ele dá para prostituta, talvez, muitas vezes. Sim, muitas vezes a mulher ele só usa para ter filho, mas o afeto ele vai dar para prostituta. Mas, grosso modo, o afeto do homem, em sua grande maioria, sempre esteve ali ofertado para outros homens, né? E sempre ali tratando as mulheres, todas elas, da pior maneira possível. E as mulheres, coitadas, na ignorância, em vez de se manterem fiéis àquilo que elas sabiam serem reais, o coração delas, começaram a o quê? A entrar no processo de degeneração mental dos homens, de desconexão. Porque os homens, eles já meio que já nasciam sendo desconectados de quem eles eram. Vem pro prostíbulo, vem aqui, fuma um cigarro. Tu não é homem não, pô? Ah, sou homem sim, menino, 5, 6 anos. Então tá, fuma um cigarro, pá, na boca do garoto, desde 5 anos. Então assim, reflitam bem como vocês estão educando essas crianças. Reflitam bem que tipo de pais vocês estão e saibam que porque Deus é bom e misericordioso, vocês têm tempo de fazer alguma coisa. E se o tempo já foi perdido, tá? Tenham a consciência de que vocês responderão. Vocês responderão porque um filho mal educado no mundo é um homem intragável na sociedade e que adoece e que magoa e que muitas vezes até mata o outro. Mata no sentido literal e mata no sentido simbólico do que ele profere. De maltratar mesmo e de matar aos poucos, lentamente, na raiz, na consciência, ali, um vírus que uma palavra ou várias palavras, um xingamento, foi implantado. E foi diminuindo aquele que recebeu o xingamento. E olhem com especial atenção, não dá nem para falar isso. Olhem com especial atenção os meninos e as meninas. Especial atenção. Educa direito, põe regra, põe limite. Fala grosso se for preciso. Não se deixe enganar pelo corpinho pequeno, não. Porque hoje ele é bebê. Hoje ele é uma criança. Hoje, é da idade. Não é da idade. É do espírito doente dele. E se você não coloca limite, amanhã ele cresce e bate na tua cara. Amanhã ele cresce e te abandona aí no meio da rua.
Fala, mãe, pai, oxe, tô fora. Cuidar de mim. Porque você ensinou ele a ser assim. Você ensinou ele a ser egoísta. Eu ensinei a ser egoísta? Ele ensinou. Lembra lá atrás? Quando você dizia assim, filho, não empresta suas coisas não, tá? Não empresta não, filho. Você tem que pensar em você. Você é o importante. Tá, filho? Faz o que você tiver que fazer para você brilhar. Você ensinou ele a se colocar em primeiro plano. Entendeu? Será que vocês vão entender o que eu tô falando? Será que vai ser distorcido o que eu estou falando? Quando, na verdade, desde o berço, você deve ensinar o seu filho a se doar e a amar o outro. Não estou falando ser trouxa, ser idiota, não tem nada com isso. Mas realmente as coisas estão muito confusas nessa realidade. Tudo que você for fazer, você não pode educar o seu filho nessa realidade sem colocar o pai na frente todos os dias. Antes de você tomar uma ação, você precisa pedir, pai, por favor, me mostra como eu lido com esse espírito. Porque você não conhece o seu filho. Você não conhece nem a si mesmo. E ele vai mostrar. O pai não fala com todos os filhos do mesmo jeito. Claro que não. Tem filhos que não escutam o mansinho. Tem filhos que só escutam o enérgico. E o pai fala com o filho do jeito que o filho escuta. Ele se relaciona com o filho do jeito que o filho quer se relacionar com ele. Entende isso? Sempre com muito amor e muita sabedoria. Parar de achar que colocar a criança às vezes de castigo é agressão. Às vezes é necessário. Parar de achar que dar uma bronca, ai, vai traumatizar, vai traumatizar. O teu desleixo com o teu filho, a tua educação relapsa que vai traumatizá-lo. E quando vocês dois desencarnarem, se você acha que o seu filho nutrirá por você gratidão, porque você deixou ele tacar fogo no parquinho na terra, muito engana-se. Muito engana-se. Ele vai ter ainda mais ódio de você do que ele já tinha quando veio para ter seu filho. Que ele não queria nascer com você como mãe, como pai, mas ele foi porque tem que purgar, né? Que a gente se odeia. E em vez de você endireitar, você adoeceu ele mais. Quantas vidas, hein? Quantas vidas, hein? Quantas vidas, hein? Pra queimar isso daí? Pra se resolver com esse daí? Tá na tua conta. Tá na tua conta. Eu nunca esqueço um dia que eu saí, fui para um canto aí, cheguei lá e a mãe, gente, a mãe tava tocando uma música incrível. A mãe chegou e botou uma música de baixo, não foi a criança, 12 anos, a menina já entendia. As crianças, tinha mais de uma, né? Já entendiam tudo que tava falando. Uma música assim que não tinha condição. E a mãe falou, ai, não resisti. Ai, eu adoro fulano. Você acha mesmo, meu bem, por favor, você acha mesmo que se eu chegar pro meu filho e falar, filho, você tem que respeitar as pessoas, você não pode agir assim, assado assim. Você acha mesmo que eu só dizer isso e depois tudo que eu consumo, tudo que eu assisto, tudo que eu falo é totalmente contrário disso? Você acha que o seu filho vai escutar você? É claro que não, meu bem. Claro que não. Não vai te escutar. De que jeito? O filho olha a atitude do pai. Entende isso? É isso que chama a atenção dessa criança. Como meu pai tá agindo? Deixa eu dar uma olhada. Ah, meu pai faz isso. Ah, vou fazer também. Ah, não vou fazer não. Na minha casa não se canta esse tipo de música. Na minha casa não se vê esse tipo de filme. Quando você educa a criança direito, ela já identifica na hora que tem coisa que é de Deus e tem coisa que não é de Deus. O filho já tem que nascer sabendo que ele é espírito, sabendo que ele não é teu filho, ele é teu encargo,
sabe? Você vai ter amor por ele, você vai ter carinho por ele, mas você tem que desapegar, não pode, ai, meu filho, não é assim, gente. Não é assim, é teu irmão. Antes dele ser teu filho, ele é teu irmão. Vocês podem ter uma linda amizade, mas antes da linda amizade, você tem a responsabilidade com aquele ser. E quando você já nasce, ele já nasce no lar, sabendo o que é A, o que é B, o que é C, o que é J. Quando ele vai na casa de um amiguinho e tem essa música, gente, esse tipo de música é violenta violenta o ser no profundo. Se esse filho, essa filha, já nasce sabendo a realidade espiritual por trás daquelas palavras, por trás daquele som, a criança já vai saber na hora, ela vai se sentir agredida, ela não vai querer ficar. Ela vai pedir para sair. Ela vai falar, pai, mãe, vocês podem me buscar? Não estou me sentindo bem. Por que não tá? Porque onde está tocando isso, onde tem esse tipo de energia, tem espíritos consorciados com aquela vibração, com aquela fonte de energia. Então, realmente, ela vai sentir que não tá legal. Ai, mas os meus amiguinhos estão brincando, mas ela vai sentir que não tá legal, ela vai sentir que o amiguinho não tá sozinho. Às vezes o amiguinho, bem criança, tá incorporado um bata de um trevoso. Uma criança! Especialmente as crianças. Vocês não veem as escolas? Esses bullying, essas agressões? Quem que você acha que é espírito que pega a cabeça de um tacar na privada? Você acha que é o quê? Arcanjo Miguel? Você acha que é o Arcanjo Miguel que tá ali? Você acha que com esse espírito dá pra falar mansinho? Fala mansinho bem, fala bastante mansinho. Tem que falar com energia. Tem que falar, não vai fazer isso. Você não agredirá um irmão teu em Cristo porque te dá prazer. Isso não. E você vai dar o evangelho para ele estudar. Porque isso é psicopatia. E só o evangelho, só livros espirituais, só o conhecimento vai salvar a alma do teu filho. Desde cedo você vai saber. Fazer birra não é coisa que vem de Deus, não. É da criança, não é da criança. É do espírito. Não é normal criança problemática, gente. Não é normal. Sabe? Criança que fala, ai, me empresta esse brinquedo, não. Aí pega o brinquedo do outro, taca da escada. Aconteceu isso na minha família. O espírito veio com uma mãe que tem pulso. Tá muito melhor. Se vê, se nota. Mas ela, essa criança, uma vez estava aqui, no aniversário com a minha irmã, elas eram bem pequenininhas, bem cotototinhas, e a minha irmã queria andar num carrinho, eu acho que a menina já tinha andado muito, e minha irmã queria andar um pouco no carrinho. Aí a menina pegou e falou assim, você quer andar? A minha casa tem uma escada que vai para a área de baixo. Ela falou assim, você quer andar? Jogou assim, pega. Você acha que se a mãe dessa criança fosse relapsa, sonsa, não sei o que, e deixasse, que a mãe nunca admitiu, nunca, ela é firme e é forte nos estudos espirituais com essa criança, firme, tem pulso, quando precisa punir, ela pune. Essa criança não estaria como está hoje. Você não diz, você não vê, você fala, não é a mesma criança. Nossa, como tá diferente. Como tá diferente. E você vê a criança falando hoje, ela fala, não tem cabimento fazer tal coisa não se faz, tal coisa não se diz. Então, pai e mãe, você tem que educar o seu filho como? Com Deus. Ele vai sinalizar para você se o teu filho só um diálogo serve ou se o teu filho precisa de pulso e o quanto de pulso que seu filho precisa, porque tem espíritos que precisam de pulso, mas tem outros espíritos que precisam de um pulsinho um pouquinho menor ou um pouquinho maior. E aí você vai vendo, vai regulando o pulso. Entende? E aí você chega e você pergunta para Deus, porque ele vai sinalizar. Porque o filho não é teu, o filho é dele. E ele sabe que tipo de linguagem funciona com aquele filho. E sempre com amor. Veja, ter pulso não é
maltratar, ter pulso não é ofender, não tem nada a ver com isso. Isso aí se praticava anos atrás e era totalmente distante do que Deus queria. Não é isso. Você vai amar essa criança e você vai falar manso. Muito manso. Só que você vai perceber na conduta do seu filho que às vezes só o mansinho não vai servir. Você vai perceber que não vai servir. Você vai perceber que vai chegar uma hora que o seu filho vai olhar para sua cara, você vai estar falando com ele, ele vai virar as costas e vai sair andando. Vai fazer você passar vergonha na frente de todo mundo. Esse filho vai fazer escândalo no supermercado, vai falar, você vai levar. Nunca viu isso? Criança que desafia o pai. Ela e o demôniozinho lá, o amiguinho dela que ela trouxe do umbral. Querendo enlouquecer o pai e a mãe. Querendo falar, e aí? Vai pra cima da mãe. Pra cima do pai, e aí? E aí? Fala mansinho com esse espírito, fala. Fala bem mansinho, fala assim. Vai dar super certo. Confia. 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 Vai confiando bem. Então você vai observar as tendências dos teus filhos e você não vai estimular impulsos neles, os impulsos nele por meio das artes, artes não, por meio dos entretenimentos medíocres e pestilentos, você não vai estimular neles esse tipo de coisa. Você não, um espírito desse não pode ter contato com esse tipo de coisa. É claro, na rua terá, mas você já desde criança, filho, vamos rezar? Filho, vamos ler aquele livro lá? Filho, toda semana, filho, ó, eu vou te dar esse livrinho aqui, toda semana você dá um livrinho pra ele. E a gente vai entender, o que você entendeu, filho? Porque na fase da infância é mais fácil. Porque a criança, existe eu vou falar assim, mas não é assim, tá? Depois eu trago mais tecnicamente pra vocês. Na primeira ali, infância, acho que também um pouco na segunda, a gente tá no esquecimento naturalmente, mas é como se existisse um processo de adormecimento dos instintos maus do espírito. Por quê? Porque muitas das crianças aqui na Terra, elas vêm para quitar débitos com o pai e a mãe e vice-versa. Muitas mesmo. Então a mãe precisa sentir carinho. Então não basta só o esquecimento, porque, tem o esquecimento? Tem o esquecimento, só que às vezes a gente sente que não bate. Você sente que, não gosto do meu filho. Às vezes você não gosta mesmo. Não gosta. Claro que não, ele te esfaqueou 20 vidas atrás. Todas as 20 vidas ele te metia a facada, roubou teu marido nas outras vidas, escarrou na tua cara, vai amar como? Né? Mas é possível amar, com certeza. E aí, existe esse processo meio que de um adormecimento maior, por um período. Então a criança, nesse período, na primeira e na segunda infância, ela é um terreno hiper mais profícuo, muito mais prósperos para você implantar as coisas boas. Entende isso? Porque depois que ele vai atingindo a pré-adolescência e adolescência, aí é mais complicado. Porque aí ele já saiu desse ímã, né, desse magnetismo colocado para ficar tudo bem, para ele receber esses instintos bons. Entende? Ele já aí, você entende? Olha como Deus é sábio. É claro que a criança vai crescer, e é claro que ele é muito mau, é claro que ele é um demônio encarnado. Todo mundo vê que ele é um baita de um demônio encarnado, todo mundo vê isso. Só que Deus fala, para esse filho ter chance, a gente precisa fazer um adormecimento específico aqui. Então, dessa idade até essa idade, esse pai e essa mãe tem que fazer um trabalho pesado nele. Só que assim, adormece, só que não adormece tudo, é isso que eu falei. A criança sinaliza as suas tendências más. Ela vai sinalizando as suas tendências más. Então, o pai permite que isso seja ressoado para o pai. E ele é invejoso, vamos trabalhar na inveja dele. Ele é egoísta, vamos trabalhar no egoísmo dele. Ele é guloso, vamos trabalhar na... Ih, tem ira, rancoroso, vamos trabalhar. Então, o pai já sinaliza como essa criança é. Só que ele está sinalizando, só que ainda assim, nesse período, é muito mais fácil. Perceba, quando a criança é bem jovem, o diálogo tem de bastar. É mais quando ele vai ficando mais ali, 8, 7, uns 12 anos, que o barco vai degringolando. Então, nessa faixa, tem que trabalhar. E oração, e evangelho, e estudo, e amor. Amor mesmo. Entendendo, gente, que o amor é essa misericórdia. Meu filho, eu te amo. É isso também. Claro, como não? Mas também é amor você falar, não vai fazer.
Você não fará porque eu vou te explicar uma coisa, eu vou te explicar o ego, meu filho. E você vai explicar o ego pro teu filho. Todos nós nascemos com ego, nascemos com esse magnetismo que protege a nossa centelha, a nossa individualidade. Só que esse ego, meu filho, ele é controlador. Esse ego quer fazer você acreditar que o que você quer é usar droga, meu filho. Mas não é o que você quer. Você quer o que a droga te faz sentir. A droga te faz sentir o quê? Uma grande satisfação, só que é passageiro, meu filho. E aí esse ego vai te convencer que é aquilo, porque foi bom 2 minutos, você vai achar que vai ser bom sempre. Só que, meu filho, você vai perceber que depois vai começar a te dar dor. Você não vai conseguir parar de pensar naquilo. Isso, meu filho, não vem de Deus, porque Deus quer que você cresça, meu filho. Deus quer que você queira sempre mais e mais e mais e mais. Quer que você tenha mais conhecimento, meu filho. Só que o ego, se você não educar o teu ego, meu filho, que protege a tua individualidade, ele vai corroer você, ele vai te consumir, ele não vai deixar a tua alma se manifestar. Meu filho, eu sei que você tem essa raiva, eu sei que você tem esse ódio, mas isso não é a sua realidade. A sua realidade é amor. Filho, a gente vai rezar quantas vezes forem preciso, a gente vai rezar junto, eu e você vai conseguir, meu filho, pouco a pouco se acalmar. Eu vou meditar com você, eu, seu pai e sua mãe, a gente vai junto, filho, porque isso é mal, filho. Isso te faz mal, filho. Isso não é bom. Entende, filho? Então eu não posso, filho, permitir que você agrida o seu coleguinha na escola. Eu não posso permitir que você grite comigo, meu filho. Porque a gente não pode, meu filho, achar que isso é normal. Entende? Então, meu filho, não é por aí. A mãe e o pai sou eu, você é a criança. Então acalma, segura a sua bola. Dizer que o pai e a mãe sou eu não significa, gente, que cala a tua boca. Não é isso. Especialmente agora que tá chegando um monte de espírito de envergaduras que a gente desconhece. Esses filhos vão educar esses pais. É diferente. Só que tem casos e casos. E não é porque você tá tendo um anjo no teu ventre que o anjo vai fazer o que quer. Porque o anjo também tá no esquecimento. Por um tempo. Entende? É o jeito de você falar. É o jeito. Tem que explicar o porquê que não pode. Não pode ter uma educação preguiçosa. Porque sim, porque sim. Não, porque senão ele não vai entender que existe um processo que quer controlar ele. Que existe um ego que vai querer sempre se autossatisfazer. Teve uma briga com um priminho. Ai, mãe, ai, pai, ele me dá na cara. Aí você vai falar, filho, calma. Você vai falar, filho, que a pessoa tá descontrolada. Tem que trazer, filho, calma. Calma. O que está acontecendo? Ele vai falar. E você vai perceber a tendência lá. Quer falar que o outro não presta e ele é a vítima. E aí você vai perguntar pro outro, o outro vai contar uma coisa que ele não disse. Ó a tendência, mãe. E aí você vai falar, filho, deixa a mãe, deixa o papai te explicar uma coisa. O teu ego, o meu ego, o ego da gente, ele faz a gente acreditar que a gente tá sempre certo, filho. Ele acha que a gente tá sempre certo em tudo. Só que, filho, isso não é verdade. E aí você vai falar pra ele assim, ó, filho, quando a gente está no meio de uma situação que envolve uma questão de quem está certo e quem está errado, uma questão de justiça, quando eu acho que eu sou a única vítima e que eu estou sempre certo, o que eu estou falando não está correto, filho. Porque é pouco provável, não é impossível, mas é pouco provável, filho, que a gente não tenha feito nada para colaborar para a briga. E aí ele vai entender, e aí ele vai entender assim, então eu tô achando que eu só tô certo, então deve ser o meu ego, né, mamãe? Né, papai? Aí você fala, filho, lógico, o seu ego quer convencer você de que você tá certo em tudo. E aí o outro vai falar, ele me deu um soco na cara primeiro. Aí ele vai falar, mas é porque ele me mostrou a língua. Ele vai achar que é justificável. E aí você vai dizer, filho, você acha que tá lógico isso, filho? Você percebeu que o seu ego tomou conta? Gente, vocês estão entendendo o que eu tô tentando falar? Isso é amor. Amor é educar na verdade. Entendeu isso? Amor é você entender que às vezes o seu filho, por mais que você ame, não dá pra miar. Não dá pra miar com o seu filho. Tem filho que você vai miar,
miau, ele vai fazer miau, mamãe. Normalmente, esse pai e essa mãe, esses pais e esses filhos que você mia, são aquelas almas que são afinadas, que tá tudo bem. Você fala, filho, você faz tal coisa? Faz. Aí você fala, faz, mamãe, já fiz. Já fez, ai, que presente. É aquela criança que nem chora na infância, nunca nem chorou, sabe? Nunca nem chorou e ainda pedia desculpa. Ai, mãe, desculpa que eu chorei, te incomodei. É outro rolê. Mas a maioria dos espíritos aqui na Terra, e isso ainda perdurará por algum tempo, não dá pra fazer miau. Que você vai fazer miau, aí ele vai tacar a chinela na tua cara. Pá! Entendeu? É isso que acontece. Então não dá pra miar. Não dá pra miar com todo mundo. O que não significa que você vai ser assim toda hora. Claro que não. Gente, não sejam literais em tudo. É o que eu falei. Coloca o pai na tua frente. E ele vai mostrar. Vai ter situações que o pai vai falar assim, filho, nessa situação, fala com mais tranquilidade com ele. E explica. O pai vai falar isso no seu coração, você vai sentir. E aí você vai falar, filho, não foi legal. Aí vai ter de novo, aí o pai, filho, tranquilo, vai tranquilo mais uma vez. Fala, seja mais manso do que você foi antes. Aí você vai mais. Aí vai ter uma terceira, uma quarta, uma quinta vez. E o pai vai falar, filho, mansidão, vai de boa, dá pra levar. Aí você vai perceber que ele errou uma sexta, sétima vez. Aí o pai vai falar, filho, agora você vai ter que usar uma voz outra. Entendeu? E não só uma voz outra, vai ser necessário você dar uma advertência mais rigorosa. E é isso, você vai educar essa criança. Porque esses espíritos que vêm do mais profundo do umbral, que somos todos nós aqui viemos do mais profundo do umbral. Ninguém aqui é anjinho. Um ou outro tá aqui em missão e é anjinho, mas a gente não é anjinho, não. Não é. Vamos partir desse princípio. Então você vai aprender com essa criança vai aprender com você. Você não vai drogá-la nesses entretenimentos medíocres, pestilentos, entendeu? Você não vai deixar ela assistir essas porcarias na internet, na televisão, e nem você mesmo assistirá. Você vai ver assim só o jornal do clima, o tempo, a política, rapidinho. Coisa, tá, deixa eu estudar sobre a verdade da existência. E é isso. Entendeu? E vocês vão ter momentos de mais amor, de maior compreensão. E você vai perceber que de tempos em tempos, você vai perceber como tá melhor o convívio com seu filho. Você vai perceber que tá outro rolê. E, gente, note, tudo começou na palavra. Tudo começou na palavra. Tá bem? Então é isso. Muito obrigada e até o próximo vídeo.